Bom dia, tudo bem? Um dia bonito, uma manhã gostosa, um solzinho bem quente, e eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor no nosso devocional da comunidade cristã Hebron. A base para o nosso devocional de hoje está no texto em Mateus 12, versículo 25. Mateus 12, versículo 25. Eu vou ler contigo e então a gente vai poder compartilhar algo que eu pude meditar nesses dias a respeito dessa palavra. Então diz assim o texto: Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Isso é um princípio. Em outras versões fala que nenhum reino dividido prospera ou prosperará. Nenhuma casa dividida prospera ou subsiste. E eu cheguei nesse texto e Deus me levou a essa meditação depois de eu estar lendo uma literatura. Eu estava lendo um livro e lá o autor comentava algo muito interessante e que, se você e eu nesse momento, brevemente, eu quero ilustrar para que a gente possa memorizar esse tema mais facilmente. Então esse autor ele falava sobre a guerra do Vietnã. E ele falava que os norte-vietnamitas aprenderam muito rápido um conceito antigo a respeito de guerras, que é dividir para conquistar. Quem gosta de história, e se for estudar desde os primórdios lá da raça humana, quando iniciou-se as guerras, você vai ver inclusive na Bíblia reinos que guerreavam contra outros reinos, povos contra outros povos, e que uma das estratégias era dividir o povo, dividir os soldados, dividir as forças do seu oponente, para que eles fossem enfraquecidos. Vale lembrar que Satanás ele tem milhares de anos na nossa frente, em sabedoria, em experiência. E também vale lembrar que não tirando a questão da vontade humana, mas a maioria, se eu não posso até dizer, todas as guerras incitadas pelos seres humanos nasceram primeiramente de uma ação de Satanás na vida das pessoas. E Satanás, como um inimigo meu e seu, da nossa família, das nossas vidas, do Senhor, ele sabe que se ele dividir, ele conquista. Não é à toa que o Senhor Jesus, nesse texto, ele fala de um princípio que é tão óbvio, mas que nós não paramos para pensar, não paramos para vigiar, para nos acautelar de uma ação do nosso inimigo, que é dividir para conquistar. E pensando nisso e lendo este livro, o autor também comenta que quando os norte-vietnamitas capturavam os demais soldados das nações que estavam ali guerreando contra eles, eles separavam esses prisioneiros. E esses prisioneiros, eles desenvolveram um sistema de comunicação por gestos, por barulho, assobiavam, batiam em alguma coisa, em uma madeira, faziam algum tipo de barulho, faziam algum tipo de gesto para se comunicar. E isso me levou a meditar que entre outras coisas que Satanás faz para que seja dividido as nossas vidas, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, a nossa empresa, a nossa igreja, o nosso convívio, agindo diretamente na
comunicação, impedindo que nós possamos ter uma comunicação assertiva. E ele, conseguindo isso, ele faz com que as pessoas se dividam, para que famílias se dividam, para que casais se dividam, para que empresas se dividam, sim. Sem comunicação, entidades se dividem. Sem comunicação, pessoas não entendem o que os outros estão falando e também não conseguem se fazer entendidas pelos outros. Muitas vezes a comunicação vai até mais longe. Não é simplesmente a questão de falar e ouvir. Não é simplesmente a questão de se relacionar. E sim deixar claro o seu ponto de vista. Deixar claro a sua maneira de agir, de pensar. Da forma que você recebeu a notícia. Da forma que você envia uma mensagem. Da forma que você se coloca para falar aquilo que você pensa. Tudo isso é comunicação. E nessa manhã eu quero, o que eu gostaria de deixar bem frisado é que uma maneira de que Satanás está agindo nos casamentos, nas famílias, na vida profissional das pessoas, nas empresas, nas igrejas, nas organizações, é procurando minar a comunicação. Se as pessoas não se comunicarem, não deixarem, não serem claras naquilo que desejam, naquilo que almejam e na forma que recebem ou da forma que se sentem a respeito de informações ou de conteúdos, essas organizações, esses reinos, essas casas, essas pessoas vão cada vez ficando mais distantes e o reino vai sendo dividido. O Senhor Jesus nos ensinou um princípio: nenhum reino, nenhuma casa, nada que esteja dividido subsiste, resiste. E isso é um princípio. É tão óbvio, mas nós fraquejamos, nós deixamos passar muitas vezes. E muitas vezes casais têm problemas, e problemas seríssimos, porque não conseguem se comunicar, se relacionar, conversar, deixar seus pontos de vista, sua maneira de pensar, analisar e avaliar as coisas bem claras, para que haja paz, para que haja respeito, para que um possa entender o outro, para que a empatia seja gerada. Nessa manhã, de tudo isso que eu comentei, desse conteúdo, dessa ilustração, se você e eu pudermos guardar e pudermos nos esforçarmos para termos uma comunicação melhor com as pessoas, seja onde for, a começar pela nossa casa, aqueles que são casados, ou os filhos com os pais com os filhos, dentro da sua empresa, do seu trabalho, os patrões com os empregados com os patrões, ou os pares entre eles, dentro das igrejas, das organizações, para que o foco, o objetivo final possa ser alcançado. Diversidade pode existir, mas diversidade existe, mas não pode interromper a unidade. Diversidade de pensamentos pode existir na unidade. A palavra de Deus nos diz que o corpo de Cristo tem vários membros e cada membro tem a sua função, mas eles são unidos para cumprir um propósito. É interessante, é muito bom meditar na palavra de Deus, mas melhor do que meditar é aplicar e se esforçar para que ela se cumpra nas nossas vidas. Espero que essa palavra tenha te ajudado e que você tenha um dia e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Tchau!